Você já sentiu um anseio profundo e inegável por algo mais do que apenas existir? Um sussurro silencioso em sua alma, sugerindo que sua vida contém um propósito muito maior do que as rotinas diárias. E se eu lhe dissesse que realizar esse desejo profundo, esse chamado divino, não se trata de saltos monumentais ou revelações repentinas, mas de uma conexão diária e íntima com o próprio coração de Deus? Este não é apenas um conceito teológico, é uma realidade vivida, poderosamente exemplificada por uma das figuras mais fundamentais da Igreja, o apóstolo Pedro. Pense por um momento em Pedro, um simples pescador, propenso a ações impulsivas, momentos de imensa fé e até mesmo profunda negação. No entanto, foi esse mesmo homem, com todas as suas fragilidades humanas, que Cristo escolheu para construir sua igreja. Como alguém tão imperfeito poderia ser usado tão profundamente por Deus, não apenas em momentos extraordinários, mas na trama mundana de sua vida cotidiana? A resposta está em compreender os princípios que ele abraçou, as lições que aprendeu e a maneira como se abriu à orientação divina diariamente. Sua história não é apenas história antiga, é um projeto para a sua vida, oferecendo insights práticos sobre como você também pode desbloquear seu propósito divino e se tornar um instrumento nas mãos de Deus, aqui e agora. Muitos de nós acreditamos que ser usado por Deus é algo reservado aos santos ou àqueles que exercem o ministério formal, que isso requer um dom espiritual que ainda não descobrimos ou um evento extraordinário que transformará repentinamente nossas vidas. Muitas vezes esperamos por uma experiência de sarça ardente ou um chamado dramático do alto. Mas a verdade, como ensinada pela própria vida de São Pedro, é muito mais acessível e profundamente fortalecedora. Trata-se de cultivar uma postura diária de disponibilidade, uma disposição para ser guiado e uma confiança profunda e permanente no plano de Deus para nós, mesmo quando não está claro. Trata-se de reconhecer que cada dia apresenta inúmeras oportunidades de interação divina, de atos de serviço, de momentos de profunda conexão que nos aproximam de nossa verdadeira vocação. Esta jornada não se trata de se tornar alguém que você não é. Trata-se de se tornar mais plenamente quem Deus o criou para ser. Trata-se de compreender que sua identidade única, seus talentos, suas experiências específicas e até mesmo seus erros passados podem ser entrelaçados em uma bela tapeçaria de propósito quando você os entrega à vontade divina. Ao longo desta série, mergulharemos na sabedoria prática da vida do apóstolo Pedro, explorando como sua jornada de pescador impulsivo, a pilar inabalável da igreja, oferece lições inestimáveis para cada um de nós. Descobriremos como ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, como se recuperou de contratempos e como sua fé inabalável, apesar de suas falhas humanas, permitiu que ele fosse usado por Deus de maneiras que moldaram a história. Prepare-se para descobrir como você pode abraçar seu próprio propósito divino, não em um futuro distante, mas começando hoje, diariamente, por meio de um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Vamos mergulhar no primeiro princípio fundamental que permitiu ao apóstolo Pedro e pode permitir que você seja poderosamente usado por Deus diariamente. Disponibilidade radical e abertura às interrupções divinas. Não se trata apenas de dizer sim a um grande pedido. Trata-se de uma postura consistente de prontidão, momento a momento. Considere o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Ele não estava em uma sinagoga, imerso em oração ou estudo das Escrituras. Não. Ele estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que sempre fazia, pescando,
Era um dia comum e mundano no mar da Galileia, um dia repleto do cheiro familiar de peixe e do puxão rítmico das redes. Mas então, uma voz interrompeu a rotina, um chamado para fazer-se ao largo. Pedro, exausto de uma noite de trabalho infrutífero, hesitou inicialmente. Ele poderia facilmente ter dito: "Não, obrigado, estou cansado. Eu conheço este lago, não há nada lá." E honestamente, quem o culparia? Era um pedido aparentemente ilógico, que contradizia sua experiência profissional. Pausa. Voz um pouco mais baixa. Mas ele não o fez. Em vez disso, escolheu a disponibilidade. Ele superou seu cansaço, sua experiência e suas dúvidas razoáveis. "Contudo, sobre a tua palavra, lançarei a rede." Este simples ato de obediência, nascido de uma abertura inicial, transformou seu dia comum num momento decisivo, extraordinário. Não se tratava da sabedoria de Pedro ou da sua fé perfeita. Tratava-se da sua disposição em ser interrompido, em permitir que Deus interviesse na sua vida cotidiana e redirecionasse os seus esforços. Isto é crucial. Deus muitas vezes não fala em grandes pronunciamentos, mas em pequenos empurrões, em encontros inesperados, em momentos que desafiam a nossa zona de conforto. Pense no seu próprio dia. Quantas vezes nos apressamos, concentrados, apenas nos nossos horários meticulosamente planeados? Podemos ver uma oportunidade de oferecer uma palavra gentil, de dar uma mão ou de parar e orar por alguém, mas descartamo-na porque não estava na nossa lista de coisas a fazer. O exemplo de Pedro ensina-nos a cultivar um radar espiritual, a tornarmos-nos profundamente conscientes dessas interrupções divinas. A pessoa que precisa de uma oração inesperada, do impulso silencioso para perdoar, da ideia repentina de estender a mão a alguém que está passando por dificuldades. Essa disponibilidade radical não significa abandonar a responsabilidade. Significa integrar Deus em cada faceta dela. Significa reconhecer que cada interação, cada tarefa, cada decisão tem o potencial de ser um veículo para a graça de Deus. Quando Pedro lançou suas redes novamente, ele não estava apenas pescando, ele estava respondendo a um convite divino. E o resultado? Uma pesca milagrosa tão abundante que ameaçou romper as redes, uma manifestação física do que acontece quando nos abrimos à vontade de Deus. É uma poderosa metáfora visual para a abundância que flui em nossas vidas quando nos colocamos à disposição, mesmo quando o pedido parece pequeno ou ilógico. Significa abrir mão de nossa própria compreensão limitada e confiar nas possibilidades ilimitadas de Deus. Agora, vamos explorar nosso segundo princípio vital, que impacta profundamente como Deus pode usar você diariamente. Abraçar a humildade e aprender com o fracasso. Não se trata apenas de admitir erros. Trata-se de compreender que nossas fraquezas e erros podem se tornar poderosos condutores da graça divina, especialmente quando os entregamos. Considere a jornada de Pedro após seu chamado inicial e milagroso. Ele andou com Jesus, testemunhou milagres incríveis e até recebeu autoridade. No entanto, repetidamente vemos suas falhas humanas expostas, sua declaração impulsiva: mesmo que todos tropecem, eu jamais serei. Uma promessa ousada e sincera, mas que logo se desintegraria sob pressão. Então veio o teste final, sua tripla negação de Cristo, ecoando o canto do galo na escuridão da noite. Não foi um deslize pequeno, foi um fracasso devastador para um homem que havia jurado lealdade inabalável. Você consegue imaginar o peso daquele momento? A vergonha esmagadora, o arrependimento profundo? Talvez você já tenha experimentado algo semelhante em sua própria vida. Uma promessa quebrada, um momento de fraqueza que levou a um resultado doloroso, um fracasso que o fez questionar seu valor ou sua fé. Todos nós já passamos por isso.
nos escombros dos nossos próprios erros, sentindo-nos desqualificados e invisíveis para Deus. É aqui que a história de Pedro oferece imensa esperança. Em vez de ser descartado, Pedro foi recebido com profunda misericórdia. Jesus não o repreendeu nem o condenou. Ele simplesmente perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, espelhando as 3 negações de Pedro. Não foi um teste de conhecimento, mas uma restauração de relacionamento, um convite para um novo compromisso. Foi nesse espaço cru e vulnerável de fracasso reconhecido que a verdadeira força de Pedro começou a emergir. Suas fraquezas passadas, antes uma fonte de vergonha, tornaram-se o próprio fundamento sobre o qual Deus construiu sua futura liderança. Mas aqui está a parte verdadeiramente surpreendente. Por que Deus escolheria usar alguém que havia falhado tão publicamente, tão dramaticamente? A resposta está na humildade. A negação de Pedro despojou-o de qualquer pretensão de autoconfiança, forçando-o a confiar inteiramente na graça de Deus. Ensinou-lhe profunda compaixão pelas fraquezas dos outros e uma compreensão mais profunda do perdão. Foi esse quebrantamento transformado pelo amor de Deus que o tornou uma testemunha poderosa. Sua liderança não nasceu da perfeição, mas de uma profunda compreensão de sua própria necessidade de um Salvador. Esta é uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, Deus não nos usa apenas apesar de nossas falhas, mas às vezes, precisamente por causa delas. Nossa humildade, nascida de nossas imperfeições, nos torna mais flexíveis nas mãos de Deus, mais empáticos com os outros e mais dependentes de sua força. Ela nos abre para o verdadeiro crescimento. Portanto, em vez de se esconder ou se desesperar com seus erros do passado, considere como abraçar a humildade e aprender com eles pode ser o próprio caminho para desbloquear seu propósito divino. É nesses momentos de autorreflexão honesta e entrega que Deus pode verdadeiramente começar a remodelar e redirecionar suas experiências para sua glória, transformando seus obstáculos em degraus. Vamos agora desvendar nosso terceiro princípio crucial para sermos usados por Deus diariamente, aquele que solidifica nossa compreensão e compromisso, confiança inabalável no Espírito Santo e crescimento espiritual contínuo. Este não é um jogo de espera passiva, é uma parceria ativa, uma busca constante por uma intimidade mais profunda com o divino. Pense em Pedro após a ressurreição. Apesar de sua fé renovada e das comissões pessoais de Jesus, ele não foi imediatamente transformado no apóstolo destemido que conhecemos. A mudança, o verdadeiro poder, veio com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Antes do Pentecostes, Pedro ainda era propenso ao medo. Ele se escondeu com os outros discípulos, inseguro sobre o que o futuro reservava. Mas depois que o Espírito o encheu, algo mudou fundamentalmente. Não foi apenas uma elevação emocional, foi uma profunda dotação espiritual, concedendo-lhe coragem, sabedoria e as próprias palavras de que precisava para proclamar o Evangelho com ousadia. Está registrado em Atos 2 que naquele mesmo dia, Pedro, que havia negado Jesus, levantou-se e pregou com tanta coragem a convicção de que cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao seu número. Essa transformação incrível não foi um ato da vontade ou do intelecto de Pedro, mas um resultado direto de sua completa rendição e capacitação ao Espírito Santo. Um pouco mais devagar, enfatizando o ponto seguinte: essa mudança dramática ressalta uma verdade vital para nós hoje. Nossa capacidade de sermos usados efetivamente por Deus depende de nossa confiança contínua e ativa no Espírito Santo. Não basta ter um encontro único, trata-se de um convite diário para que o Espírito guie nossos pensamentos, inspire nossas palavras e direcione nossas ações.
Assim como Pedro não parou de crescer após o Pentecostes, nós também não devemos parar. Sua jornada continuou, com revelações profundas, como a visão que o levou a pregar a Cornélio, um gentio, quebrando séculos de tradição. Isso mostra um homem continuamente aberto a novos entendimentos, expandindo-se continuamente além de sua zona de conforto sob a liderança do Espírito. Até agora, exploramos o poder da disponibilidade radical, estar aberto às interrupções de Deus e abraçar a humildade, aprender com nossos fracassos. Agora, ao considerarmos a confiança inabalável no Espírito Santo, pergunte-se: você está convidando ativamente o Espírito Santo para a sua vida diária? Você está buscando sua orientação em pequenas decisões, bem como nas grandes? Não se trata de grandes experiências místicas para todos. Muitas vezes, trata-se de ouvir aquela voz interior silenciosa, sentir um empurrãozinho para orar por alguém ou perceber um caminho claro a seguir em uma situação difícil. Trata-se de se envolver com as Escrituras, buscar conselhos sábios e participar dos sacramentos, todos meios pelos quais o Espírito opera. Como 1 Coríntios 12:7 nos lembra, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Esse poder divino, essa conexão íntima, não é apenas para apóstolos ou santos do passado. É para você, agora mesmo, capacitando-o a viver seu propósito divino diariamente, fazendo de cada respiração um testemunho da obra de Deus, em você e através de você. Crescimento espiritual contínuo significa cultivar a sensibilidade à direção do Espírito, permitindo que ele refine seu caráter, aguce seu discernimento e acenda sua paixão pelo reino de Deus, garantindo que você não seja apenas um vaso passivo, mas um participante ativo e disposto em seu plano em desenvolvimento. Vamos agora nos aprofundar em nosso quarto princípio crucial para ser usado por Deus diariamente. Um princípio que acrescenta profundidade essencial e, frequentemente, desafia nossas noções preconcebidas. Compreender e abraçar o poder da fraqueza. Isso pode parecer contraintuitivo em um mundo obcecado por força e competência, mas é uma profunda verdade bíblica, vividamente demonstrada na vida de Pedro. Muitas vezes acreditamos que para sermos usados por Deus, precisamos primeiro nos tornar perfeitamente fortes, perfeitamente instruídos ou perfeitamente puros. Nós nos esforçamos para eliminar todas as nossas falhas, para nos tornarmos vasos ideais. Mas a jornada de Pedro revela uma verdade surpreendente. Deus não espera que sejamos impecáveis. Na verdade, Ele frequentemente usa nossas fraquezas como os próprios pontos de conexão para que seu poder divino brilhe. Afinal, Pedro era impulsivo, vangloriava-se e negava a Cristo. No entanto, foi esse mesmo Pedro que se levantou no Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e pregou com uma autoridade que converteu milhares. Sua fragilidade passada não foi uma barreira para a obra de Deus. Tornou-se um testemunho do poder transformador de Deus. Eis um equívoco comum. Frequentemente pensamos que nossas fraquezas nos desqualificam. Escondemos nossas lutas, nossas dúvidas, nossas inseguranças, acreditando que elas nos tornam inadequados para o serviço de Deus. Tememos que, se Deus realmente visse nossas imperfeições, Ele não nos escolheria. Mas a lição inesperada de Pedro é que nossos momentos de profunda fraqueza, quando entregues a Deus, tornam-se oportunidades para que sua força seja aperfeiçoada. Como São Paulo famosamente articulou em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este não é apenas um versículo reconfortante. É um profundo princípio operacional de parceria divina. Considere a vida de Pedro após o Pentecostes, mesmo como líder da igreja primitiva. Ele não era imune a erros. O incidente em Gálatas 2, onde Paulo confronta Pedro por se afastar dos
Crentes gentios, devido à pressão dos convertidos judeus, é um lembrete claro de suas persistentes tendências humanas. Mesmo depois de receber o Espírito Santo, mesmo depois de realizar milagres, Pedro ainda lutava contra preconceitos e medos arraigados. No entanto, isso não impediu Deus de usá-lo. Em vez disso, essa correção pública, nascida de sua falibilidade, serviu como mais uma lição, mais uma oportunidade de crescimento e humildade, refinando, em última análise, sua liderança e estabelecendo ainda mais a universalidade do Evangelho. Isso nos mostra que Deus usa pessoas imperfeitas em uma jornada contínua de santificação, não apenas santos perfeitamente formados. Portanto, a verdadeira questão não é sou forte o suficiente, mas estou disposto a deixar Deus trabalhar através das minhas fraquezas percebidas. Trata-se de reconhecer que sua vulnerabilidade, suas áreas de luta ou seus momentos de dúvida não são pontos finais, mas potenciais pontos de partida para a manifestação do poder de Deus. Quando somos fracos e admitimos isso, criamos espaço para que a incrível força de Deus nos preencha e opere através de nós. Essa compreensão nos liberta do fardo da perfeição artificial e nos capacita a entrar em nosso propósito divino com autenticidade, sabendo que não é o nosso poder, mas o de Deus, que realiza a sua vontade diariamente. Já percorremos os princípios profundos que permitiram ao apóstolo Pedro ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus diariamente. Sua disponibilidade radical, sua humildade diante do fracasso, sua confiança inabalável no Espírito Santo e sua aceitação da fraqueza como um canal para a força divina. Estas não são apenas notas de rodapé históricas, são projetos vivos para a sua vida, aqui e agora. Seu propósito divino não está escondido em algum futuro distante e inatingível. Ela está entrelaçada no tecido da sua existência cotidiana, esperando para ser desbloqueada pela sua disposição em responder aos convites diários de Deus. Cada momento, cada desafio, cada interação aparentemente mundana contém o potencial para Deus trabalhar através de você. Como Pedro, você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa estar disposto. Sua história, profundamente enraizada em nossa fé católica, nos assegura que mesmo com nossas imperfeições humanas, a graça de Deus é mais do que suficiente. Ele deseja ser seu parceiro, guiá-lo e manifestar seu incrível poder através da sua vida, de maneiras que você mal pode imaginar. A verdade profunda é esta: Deus tem um propósito divino único para você, um chamado que só você pode cumprir. E a jornada para desbloqueá-lo começa com um simples sim diário à sua vontade. Começa com a abertura do seu coração, a humilhação, a busca pelo seu espírito e a confiança de que até mesmo suas fraquezas podem se tornar forças em suas mãos. E se, a partir de hoje, você escolhesse viver com o coração aberto, pronto para os toques gentis e as interrupções surpreendentes de Deus? Imagine o impacto que você poderia ter, as vidas que você poderia tocar, a paz que você poderia encontrar, vivendo uma vida totalmente alinhada com o seu propósito divino. Esta jornada de fé, inspirada pelo apóstolo Pedro, é algo que estamos comprometidos a explorar juntos aqui. Para continuar recebendo mais conteúdo inspirador sobre crescimento espiritual e desvendar o seu propósito divino, inscreva-se em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo agora mesmo. Se este vídeo ressoou com você, se ele despertou um novo entendimento ou lhe trouxe alguma luz, por favor, curta. Seus likes ajudam a garantir que esta mensagem alcance ainda mais pessoas, espalhando esperança e inspiração em nossa comunidade. Nós realmente valorizamos sua perspectiva.
Qual foi a sua maior lição ou reflexão da discussão de hoje sobre ser usado por Deus diariamente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas percepções são incrivelmente valiosas e enriquecem nossa jornada coletiva. E, por fim, se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que busca seu propósito divino ou está lutando com sua fé, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você nunca sabe quem pode tocar e inspirar a vida de alguém. Abrace seu propósito divino. Viva com o coração aberto, pronto para ser usado por Deus diariamente.